sai com a sensação de ter vivido um pedaço da história. Sabe de qual lugar eu tô falando? Nesse episódio você vai conhecer mais sobre a região das Missões. E não é só história não, viu? A região também surpreende com a sua gastronomia campeira, seus vinhos e suas experiências de aventura. Além das 48 horas aqui na região das Missões, se assistir esse episódio até o final, tem uma esticadinha muito especial que eu tenho certeza que você vai adorar. Dica: é a maior queda d'água longitudinal do mundo. Estamos de coração e braços abertos esperando por você. Em troca de toda a solidariedade que recebemos do Brasil na pior tragédia do Rio Grande do Sul, agora nós estamos prontos para devolver todo esse carinho. O Brasil abraçou o RS e agora nós queremos abraçar o Brasil. A região das Missões, no Rio Grande do Sul, é formada por várias cidades cheias de história e cultura, principalmente por causa das missões jesuíticas dos 7 povos. Entre as principais estão São Miguel das Missões, Santo Ângelo, São Luís Gonzaga, São Nicolau, Entre Juiz, enfim, só lugar com muito o que viver e descobrir. Nesse roteiro de 48 horas, a gente começa explorando São Miguel das Missões. E no segundo dia, seguimos viagem por Entre Juiz e Santo Ângelo. Então já se prepara, pega papel, caneta e só dá o play e vem com a gente, porque tem muita dica boa vindo aí. Bora lá? Hoje vamos fazer uma viagem no tempo até um dos lugares mais impressionantes do Rio Grande do Sul, as ruínas das missões jesuíticas guaranis. Um lugar onde passado e presente se encontram, e a história ganha vida diante dos nossos olhos. Começamos nosso passeio já dando uma super dica. Quando chegar, passe no Museu das Missões, que fica bem na frente do sítio, e peça um audioguia. Você receberá um panfleto com todos os pontos relevantes e históricos numerados e um radinho. Ao se aproximar de algum ponto, digite o número correspondente e terá toda a explicação naquele ponto. Foi assim que eu fui conhecendo ainda mais as ruínas. A história das missões tem 2 protagonistas. De um lado, os jesuítas e de outro, os guaranis. Os jesuítas eram padres que pertenciam à Companhia de Jesus, uma ordem religiosa vinculada à Igreja Católica, que tinha como objetivo a pregação do Evangelho pelo mundo. Já os guaranis são uma das principais etnias indígenas das Américas. Guarani quer dizer guerreiro. Eles viviam da pesca, da caça, da colheita e para eles a terra era a origem da vida. Visitar as ruínas é como ser transportado para o passado. Você vai poder caminhar por entre as antigas construções, tocar nas pedras que um dia foram o centro da vida dessas comunidades e imaginar como era a convivência entre jesuítas e os guaranis. São Miguel das Missões não é apenas um destino turístico, é um museu a céu aberto, onde cada pedra conta uma história. E o reconhecimento internacional da Unesco mostra o quanto essa história é importante para todos nós, como herança cultural e memória de um tempo que não podemos deixar esquecer. Chegou a hora de recarregar as energias com um almoço delicioso. E a nossa dica de hoje é o restaurante Piché. Um lugar imperdível, localizado dentro do Hotel Tenondé, a apenas 600 metros do sítio arqueológico de São Miguel Arcanjo. O Hotel Tenondé não é apenas um lugar para descansar, é um verdadeiro convite à experiência. Com diversas atividades como caminhadas ecológicas, trilhas, piquenique nos jardins e até fute-golfe, ele oferece uma estadia completa para quem busca se conectar com a natureza e a história da região. O nome já é um convite ao paladar. Piché significa cheiro de comida defumada. E é exatamente isso que você vai sentir ao chegar aqui. O restaurante oferece uma gastronomia que mistura o melhor da culinária contemporânea com os sabores regionais. Tudo preparado com ingredientes selecionados da região. Mas agora falando em arroz carreteiro, esse é o prato queridinho dos gaúchos, isso todo mundo sabe. E aqui no Piché, ele é preparado com um toque especial das missões. Carne cortada em cubos, cebola, alho, tomate, tempero verde e aquele arroz soltinho. É uma explosão de sabores que não dá para perder. E claro, não deixe de experimentar o suco de butiá.
uma verdadeira delícia da região que combinou perfeitamente com o carreteiro missioneiro. Seja hóspede ou não, o restaurante Piché é uma experiência gastronômica que vale muito a pena. Uma das experiências mais marcantes dessa viagem, sem dúvida, foi visitar a aldeia indígena Tecuaconju. E sinceramente não poderia ser mais simbólico para descrever o que eu senti ali. A aldeia fica em São Miguel das Missões, bem pertinho também do sítio histórico de São Miguel Arcanjo. Quem vive ali são os Embiá Guarani, descendentes direto dos primeiros habitantes dessa região. Eles chegaram por aqui ainda no século XVIII e sempre viveram em profunda conexão com a terra, respeitando as matas, os rios, os animais e tudo que a natureza oferece. Hoje, cerca de 40 famílias seguem preservando esse modo de vida. Usam a medicina tradicional, mantêm os costumes e ensinam às novas gerações o valor da cultura guarani. A gente fez uma trilha guiada por um dos moradores da aldeia. No caminho, ele foi mostrando as árvores, explicando o uso de algumas plantas e até nos apresentou armadilhas que eles usam para caçar, sempre com muito respeito à natureza. Mas a trilha é só uma das possibilidades de lá. Quem visita Tecuaconju também pode assistir ao coral das crianças Guarani, participar de jogos e brincadeiras tradicionais, ouvir uma palestra sobre o modo de vida dos Embiá ou se encantar com o artesanato, que é mais do que bonito, é cheio de significado. Cada peça carrega elementos da fauna, da flora e da espiritualidade desse povo que vive em harmonia com a terra. Estar ali é um convite a escutar, sentir e aprender. Um encontro entre culturas, um respiro no tempo e uma chance de olhar com mais profundidade para a história viva dos povos originários das missões. À noite, a gente volta às ruínas para viver mais um momento inesquecível. Quando o sol se despede, é hora do espetáculo Som e Luz, e é aí que a história ganha ainda mais força. As pedras antigas, que já carregam tantos séculos de memória, se iluminam de um jeito mágico. É impossível não se arrepiar. Vimos brotar uma flor em comum. O espetáculo mistura narração, música e luz para contar de forma emocionante os principais momentos da história das missões jesuíticas. É como se o passado voltasse à vida bem na nossa frente. E cada detalhe ajuda a dar mais profundidade a esse patrimônio que é tão valioso para a nossa história. Quando as luzes se apagam no fim, fica aquele silêncio cheio de sentimento. Parece que a gente acabou de testemunhar algo sagrado, um pedaço do que somos. E o mais bonito é isso, o que a gente vê durante o dia nas ruínas ganha alma durante a noite. E para fechar com chave de ouro nossa imersão em São Miguel das Missões, a gente escolheu se hospedar na Pousada das Missões. E foi uma escolha estratégica. Ela fica a só 100 metros do sítio arqueológico. É tão perto que parece que você está dormindo dentro do santuário histórico. É o tipo de lugar perfeito para quem quer viver a história sem se preocupar com deslocamento. E mais do que isso, a pousada tem aquele jeitinho simples, acolhedor e cheio de charme. A arquitetura, assinada por uma arquiteta colombiana, mistura tijolos aparentes com madeira de um jeito lindo, que tem tudo a ver com o clima rústico e histórico das missões. Nos corredores e quartos, quadros com curiosidades e registros da cultura local te acompanham nessa verdadeira viagem no tempo. Os quartos são bem variados, tem opções duplas, triplas e quádruplas, todas com ar-condicionado, banheiro privativo e uma vista bonita para os jardins. Para quem busca mais conforto, as suítes são uma novidade super charmosa da pousada e que eu indico demais. E acredite se quiser, mas tem mais um destaque, o café da manhã. Considerado o melhor da região, ele é quase como um roteiro gastronômico por si só. Tudo é feito com produtos locais e receitas tradicionais. O bolo de butiá é maravilhoso, feito com a fruta típica da região. E o pão de mandioca com salame é tão bom que já ganhou até concurso. Sem falar no mel no favo, que fecha com aquele toque especial. Sabe aquele lugar que te acolhe de verdade? A Pousada das Missões é assim. Um pedaço da história que também vira lar. Depois de um café da manhã maravilhoso na Pousada das Missões, pegamos a estrada rumo a Entre Juiz. São só 45 minutinhos de viagem para conhecer a Vinícola Fim.
E que descoberta! A Vinícola Fim é uma joia da região. Fundada em 1876 pelo patriarca da família, ela carrega uma história linda, cheia de tradição e paixão pelo vinho. Eles oferecem várias opções de degustação e a nossa foi a guiada, que é perfeita para quem quer entender o processo de produção e mergulhar um pouquinho mais na história da vinícola. Hoje, quem toca o negócio é o Jorge Fim, terceira geração da família, que segue cultivando as videiras e produzindo vinhos com a mesma dedicação dos antepassados. A nossa visita foi com um grupo grande, de umas 60 pessoas, e teve até música ao vivo. Um músico tocando violão e cantando músicas típicas gaúchas que deram um charme todo especial para aquele momento. A vinícola ela abre todos os dias, mas se você for com um grupo, precisa agendar com antecedência. E olha, não foi só o vinho que conquistou a gente. A mesa da degustação tinha queijos, salames, cucas, tudo com aquele sabor regional que faz a gente se sentir em casa. Uma experiência completa, cheia de sabor, cultura e história. Aproveitamos que já estávamos em Entre Juiz para conhecer o Parque O2, um lugar super divertido para quem curte natureza, aventura e ainda quer aprender no meio do caminho. Com foco em sustentabilidade e educação ambiental, o Parque O2 é daqueles espaços que misturam adrenalina, esporte e conexão com o ambiente. Um prato cheio para quem gosta de se mexer ao ar livre. Uma das atrações que eu achei mais legal é o circuito de arborismo. Com mais de 20 anos de história, ele foi um dos primeiros do estado e é todo equipado com linha de vida contínua, ou seja, segurança garantida do início ao fim. Mas não para por aí, tem tirolesa, escalada, rapel, orientação, mountain bike e até paintball. Aliás, foi a primeira vez que eu joguei paintball e olha, eu amei! O parque ocupa uma área de 2,5 hectares de mata preservada. É tipo um oásis para quem quer se jogar na aventura sem abrir mão do contato com a natureza. E o melhor, os equipamentos são certificados e quem conduz as atividades é gente experiente mesmo, que entende de esporte e de segurança. Ah, um detalhe bem legal, o Parque O2 atende um grupo por vez. Isso deixa a experiência muito mais personalizada e imersiva. Eles recebem escolas, empresas e grupos que estão em busca de vivências ao ar livre. Se você gosta de natureza com emoção, já coloca esse lugar no seu roteiro. E para fechar o dia com chave de ouro, a gente escolheu jantar no Anjo Santo, em Santo Ângelo. Um restaurante que já tem 8 anos de história e começou pequenininho, mas hoje é um sucesso na cidade. No início, o foco era só nas massas, e que massas! Mas o cardápio foi crescendo e hoje mistura a tradição italiana com aquele toque campeiro que a gente ama. As massas continuam sendo o grande destaque da casa, e os risotos também são super disputados. Tudo é feito lá mesmo, massa, molho, tudo com ingrediente fresco e da região. Dá pra sentir o sabor caseiro em cada garfada. Uma vez por mês, eles fazem um rodízio de massas e risotos que é sucesso absoluto. E a sobremesa, o petit gâteau da casa é uma perdição. Feito com uma receita própria, ele fecha a noite com aquele toque doce que a gente merece. Como no dia seguinte a gente ia pegar a estrada bem cedinho, decidimos por passar a noite no Hotel Safira das Missões, que fica na BR-285, em Entre Juiz. Um hotel com um clima bem familiar, ótimo para quem está viajando pela região e precisa de uma parada estratégica. O lugar é amplo, seguro e tem quartos simples, mas super aconchegantes. E o café da manhã? Delícia! Incluído na diária, foi o reforço perfeito antes de pegar a estrada. Tinha frios, sucos, leites, iogurte, bolos, salgadinhos, pães, tudo fresquinho pra gente começar o dia com energia. Se você tiver tempo, vale demais esticar a viagem até Derrubadas para visitar o Parque Estadual do Turvo e conhecer um dos cenários mais incríveis do Rio Grande do Sul, o Salto do Cumã. Criado em 1954, o parque é a maior unidade de conservação do estado,
com mais de 17 mil hectares de floresta preservada. Um verdadeiro santuário da biodiversidade gaúcha. Considerado o último refúgio de espécies ameaçadas, como a onça-pintada, a anta e o gavião real, também conhecido como árpia. O grande destaque é ele, o Salto do Cumã, a maior queda d'água longitudinal do mundo. Tem noção que isso fica no Rio Grande do Sul? São quase 2 quilômetros de extensão, com quedas que variam entre 12 a 15 metros, onde o Rio Uruguai literalmente desaparece dentro de uma fenda impressionante. Olha, a paisagem é surreal, não tem nem como explicar. Tem que viver para saber o que eu tô falando. Para chegar lá, é preciso percorrer 15 quilômetros dentro do parque até o ponto de acesso às trilhas. A partir dali, você pode explorar roteiros como a Trilha das Lagoas, do Ucumã e até a Trilha das Onças. Tudo em meio a uma mata viva, densa, cheia de sons, cheiros e surpresas. A visita pode ser feita com guias e há atividades para todos os gostos. Trilhas, passeios de barco, bike, quadriciclo, observação de aves, safari e até caminhada interpretativa. Eu fiz o passeio de barco e, sério, foi inesquecível. Emoção pura ver o salto de pertinho, com aquela força da água e a natureza pulsando ao redor. Uma experiência que eu nunca mais vou esquecer. Ela mistura adrenalina e encantamento. O Parque do Turvo também tem um papel importante na conservação. Ela forma um corredor ecológico com áreas preservadas da Argentina e do Paraná. É como se fosse a nossa Amazônia do Sul, digamos assim, protegendo centenas de espécies de plantas, aves e mamíferos. A gestão é feita pelo Macuco Cumã, parte do Grupo Macuco, que tem mais de 35 anos de experiência em turismo de aventura. É impossível ir até lá e não se impressionar. Cada visita revela algo novo. É o tipo de lugar que faz a gente lembrar o quanto a natureza é poderosa e o quanto ela merece ser preservada. Gostou desse roteiro? Então nos vemos na próxima viagem. E não esquece de seguir o canal do Vivo RS, ativar as notificações e continuar explorando o melhor do Rio Grande do Sul com a gente.